aqui, o meu nome é Tati, tá certo? E eu tô sempre, todos os dias, gente, todos os dias, não enjoa de mim. Eu tô por aqui todos os dias trazendo conteúdo pra você, capaz de fazer você faturar com papelaria sem sair da sua casa, tá certo? É isso mesmo, fazer dinheiro, gente. O negócio aqui não é fazer produto só, é fazer produto sim. Você viu que a gente fez um produto maravilhoso, né, gente? Aqui, ó, completamente atemporal. A gente fez esse produto aqui na terça-feira, assim como todos os outros produtos que a gente faz por aqui, que são lindos, incríveis, maravilhosos. Porém, não é só produto, porque se você não souber precificar esse produto, se você não souber vender esse produto, se você não souber atender o seu cliente, se você não souber fazer um portfólio, entende? Se você não souber fazer o frete dele, calcular o frete dele direitinho, embalar direitinho, tirar foto, fazer vídeo, enfim. Olha quanta coisa. Se você não souber fazer tudo isso, você não consegue vender direito. Ou se você conseguir vender por preço de banana, o que adianta? Você não tem o quê? Lucro. E o meu objetivo, gente, desculpa, não é fazer produto, sim, a gente ama, mas mais do que amar o produto, a gente ama o quê? Fazer o quê? Dinheiro, pagar boleto, tá certo? Então, o meu objetivo não é que você faça 1 milhão de produtos. O meu objetivo é que você pague 1 milhão de boletos. É isso, com o produto que você sabe fazer. Então, assim, até quando a gente vai ficar escolhendo ou em busca, né, do molde perfeito? Ah, não, porque se eu tiver aquele molde, eu vou vendo pra caramba. Mas se eu fizer aquele produto, eu vendo pra caramba. Se eu tiver aquela máquina, eu vendo pra caramba. Esquece isso. Marketing não tem nada a ver com isso, é isso que a gente fala por aqui. Então a gente tem produto também, mas não é só produto. A gente fala de inúmeras outras coisas. E o tema de hoje é direitos autorais. E muita gente não sabe do que eu vou falar por aqui, e por isso eu vou falar hoje aqui. É um tema importantíssimo, mas importantíssimo mesmo. Dói. Ó, dói aqui, ó, às vezes no coração, né? Mas tem saída? Tem, né? Tem solução? Tem. Então eu trouxe pra vocês, assim, a minha experiência aqui, tá? Afinal de contas, eu já quase perdi esse Instagram aqui por conta de direitos autorais. Então eu tô, assim, compartilhando com vocês. Já fiz live aqui também sobre esse assunto, tá? Tô até para chamar de novo a queridíssima doutora Gaia, da Macedo e Gaia. Então, qualquer dúvida com relação a direitos, tá? Autorais, a gente falou já sobre direitos autorais, direitos de imagem, direito do consumidor. A gente falou muita coisa por aqui com a doutora Gaia, ela é advogada especialista no assunto. Afinal de contas, a Macedo e Gaia tem uma banca que tem, na verdade, são vários advogados e cada advogado é responsável por um assunto. Entendeu? São especialistas em um assunto. Então, por isso que é muito incrível eles. Tudo meu é com eles, né? Enfim, eles que lê a doutora Gaia lê meu último contrato. Enfim, muita coisa eu faço com eles. Então, assim, se tiver alguma dúvida, pode ir lá perguntar. Eu coloco sempre o link lá nos stories deles. Eu já fiz live aqui, né? Falando sobre isso. Mas hoje eu vou falar um pouco da minha experiência aqui com vocês. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um like aqui, porque eu sei que tem muita gente que não sabe do que eu vou falar por aqui e nem como se virar nesse mundo, né? E eu tenho certeza que vai ser assim, um divisor de águas talvez pra vocês, porque pra mim foi, mas eu tive que aprender como? Eu tive que aprender quase que na marra, né? Então eu tô trazendo pra vocês a minha experiência, tá certo? Porque eu aprendi como? Eu aprendi tomando notificação. Entendeu? Tipo assim, uma chamada a cobrar. Caso não atenda, nem existe mais isso, né, gente? Pois é, denuncia minha idade fortemente assim, né? Enfim, deixa pra lá. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre Barbie, então como a gente pode usar esses temas da moda, como a gente vai surfar neles. E eu espero muito abrir a mente de vocês por aí. Vocês estão com papel e caneta na mão? Estão? Porque, pra quem não sabe, a minha live aqui, a gente dá live, na verdade, uma aula gratuita toda terça e quinta-feira, tá certo? E essa aula é aula mesmo, tá ok? Não é bobeira, não. É aula mesmo, tá certo? Eu não tô aqui pra ficar falando baboseira, não, com vocês. Então, assim, pega o papel e a caneta pra você anotar, porque o conteúdo daqui é valiosíssimo, tá ok? É valiosíssimo, tá certo? Então, vamos começar? Bora? Ai, podia ter pego rosa, né? Pra combinar. Mas, gente, não sei vocês, mas já tá nervoso esse negócio de Barbie. Minha filha é doida pra ver, né? Mas eu vou esperar um pouquinho aí acabar esse burburinho. Então, vamos lá. Caneta na mão? Bora, Karina. Então, caneta na mão. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre Barbie hoje.
E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, para vocês anotarem, para que você possa surfar, né, na onda do momento, surfar nos temas do momento, enfim, você precisa virar essa chave, porque quando a gente é empreendedor, tá bom? Isso que eu faço vocês virarem essa chave, vocês abrirem essa visão assim de mundo, né? Quando você vira a chave, você é empreendedor, porque é isso que eu falo que você é, tá certo? Aqui artesão é empreendedor, a gente pode e tem condição suficiente para fazer dinheiro dentro da nossa casa, para pagar uma viagem, para trocar de carro, fazer as coisas, é isso que eu desejo para vocês. Então a gente precisa virar essa chave, você precisa não só confeccionar seus produtos, mas saber tudo isso aqui que eu tô falando, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber, que eu vou falar para vocês fazerem, é o seguinte: esteja atento às novidades do mercado. Então, assim, como assim, Tati, esteja atento às novidades do mercado? Simplesmente, você não deixa de ser empreendedor, nem quando você está em lazer, entendeu? Então, você está indo ao shopping, sei lá, fazer alguma coisa no shopping. Observe o que está andando aí na moda. Há 6 meses atrás, a Barbie já deu os indícios dela de antecipação, entendeu? Então já tinha outdoor, já tinha parcerias firmadas. A Burger King, por exemplo, fez a parceria muito forte com a Barbie. Várias outras empresas fizeram, entendeu? Então, assim, já estava dando indício. Então, a primeira coisa que eu dou a dica para vocês é abrir os olhos. Então você vai ao shopping, você vai dar uma olhada, entendeu? Ver as cores que estão sendo tendência. Entra na papelaria, vai lá na parte de agenda, na parte de caderno, dá uma olhada nas estampas, nas capas que estão por lá. Entende? Quais são as capas que estão ali? Observe, olhe com esse olhar, sabe? Um olhar assim, puxa, legal, nossa, interessante, né? Essa capa aqui, tá na outra, né? Essa estampa aqui tá forte aqui, tô reparando mais essa estampa, tô reparando mais essa cor. Então você precisa estar atento à tendência, à novidade que está acontecendo. Então, para isso, você precisa abrir seus olhos. E você não precisa ficar preso à papelaria, tá? Não precisa. Você pode olhar todos os outros nichos para ver o que está acontecendo. A verdade é essa, você vê o que está acontecendo. Então, para você pegar esse movimento subindo, entende? E não quando passou o efeito dele, entende? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: esteja atento, olha para o lado, tá certo? Olha para o lado, você olhou, às vezes eu olho, tô andando, eu olho, vi uma frase. Eu falei assim, gente, essa frase é legal. Eu anoto a frase. Por isso que eu gosto muito, as pessoas às vezes não gostam muito, mas eu gosto muito, eu tenho comigo um Moleskine, eu até ensino a fazer, né? Dentro dos 10 passos eu ensino, mas é aquele caderno em branco. Eu sou muito assim. Por que eu gosto do caderno com folha em branco? Eu gosto de folha em branco. Por quê? Porque eu gosto de anotar o que veio na minha cabeça. E às vezes o que veio na minha cabeça é um desenho, entende? Às vezes é um formato de alguma coisa. Às vezes eu olho e vejo um outdoor, uma frase legal. Eu falo assim, legal essa frase. Você pode adaptar de repente para você. Às vezes a frase é de outra coisa. Não tem nada a ver com papelaria. Mas você olha e fala assim, legal, gostei dessa frase. Gostei dela, tá aí. Você pode trazer para você, entende? Você pode adaptar para você. Então, assim, esteja atento a cores, a formas. Às vezes eu faço um desenho no papel, poxa, eu gostei desse desenho aqui. Deixa lá, pode ser que vire alguma coisa, pode ser que não vire também. Mas esteja atento, não ande assim, alheio, sabe o que está acontecendo, tá? Então, você está olhando as lojas, olha, gente, eu amo olhar vitrine de loja. Vitrine é uma coisa muito legal, vitrine dita muito tendência, entendeu? Então você está olhando, eu estou observando tudo, estou observando. Então, normalmente, quando eu estou folheando um livro, eu estou observando alguma coisa. Me dá uma revistinha de qualquer coisa, uma revistinha de Avon, eu abro, já estou analisando ali as estratégias de marketing que está acontecendo, estou olhando com um olhar de empreendedora, sabe? Não só de consumista, no caso, né? De comprar alguma coisa, comprar também, mas... Achei legal essa foto que fizeram,
né? É legal esse tipo de promoção que colocaram. Então, assim, o bom é estar atento. Então, a primeira coisa que eu falo pra vocês é isso: esteja atento ao que tá acontecendo, tá certo? A segunda coisa, né, que eu vou falar pra vocês é o seguinte, vamos lá. Quando você se atentar, né, às modas que estão vindo, aos temas que estão vindo, se atente aos direitos autorais, tá certo? As coisas, gente, os desenhos, enfim, tudo é patenteado, tá certo? É patenteado. E hoje é muito complicado, porque a questão de direitos autorais, ela é violada no nosso país a todo momento, para todas as pessoas, né? Então você vê vários designers aí que têm seus desenhos violados, suas imagens violadas, enfim, de todas as formas, né? Só que não é brincadeira isso, não é brincadeira. Então, assim, observe se tem ou não direitos autorais aquilo dali, entendeu? Por quê? Porque você não pode ficar saindo usando tudo que você quer da sua cabeça, entendeu? Por quê? Porque as coisas têm donos, tá? E no Brasil, os direitos autorais, eu até coloquei aqui, ó, os direitos autorais no Brasil, eles, ó, no Brasil, o direito sobre uma obra, ele dura 70 anos depois da morte do autor, tá? Mais em personagens que são controlados por empresas americanas, porque nos Estados Unidos não é a partir da morte do autor, é feita a partir da criação do desenho, ou seja, a partir do momento que faz o desenho, tá certo? Então, por conta disso, alguns personagens de desenhos animados, eles já caíram em domínio público e podem ser utilizados normalmente, mas só alguns personagens, não são todos. Então, aqui no Brasil, 70 anos a partir da morte do autor, nos Estados Unidos, 70 anos a partir do desenho, né, da obra, enfim, então a legislação é um pouco diferente, porém, todas têm direitos autorais. Antigamente, gente, o que acontece? Aí todo mundo fala assim, mas isso não acontece comigo. Quem vai me achar? Né? Como é que a Disney vai me achar? Né? No caso de Barbie e a Mattel. Como é que a Mattel vai me achar? Como é que a Disney vai me achar? Né? Enfim, o fato é o seguinte, antigamente, né, não se tinha o quê? Internet, gente. Internet... O que é internet, né? Internet é isso que vocês estão vendo aqui. Internet, tu fala aqui e tá ouvindo lá no Japão. Tu vai entrar lá no Japão, vai me ver. Entendeu? Então, assim, antigamente era difícil encontrar, né, as pessoas que estavam violando direitos autorais. Hoje em dia, é mais ou menos. Por quê? Porque hoje em dia basta uma hashtag, tá? Aqui na rede social, para você encontrar todo mundo que tá postando alguma coisa daquele personagem, daquela logo, daquela marca ali. Entendeu? Basta uma hashtag para te achar. Então, é muito mais fácil hoje em dia uma empresa dessa, encontrar você. A verdade é essa, tá certo? Tati, mas você falou que alguns personagens são liberados, né, e tal. Alguns. Então, eu vou botar aqui, você printa a tela, tá certo? Calma aí, eu vou colocar aqui alguns personagens que são liberados, que já caíram em domínio público, tá? Então, alguns personagens aqui, ó, Aladdin, Popeye, Merlin, Alice, Cinderela, Peter Pan. Lembrando que, vamos lá, deixa eu desativar aqui os comentários para vocês tirarem print, tá? Então, tira print aqui. Esses personagens aqui são os exemplos, tem outros também, mas esses aqui entraram em domínio público, ou seja, eles podem ser usados normalmente. Só que, vamos lá, tiraram print. Então, deixa eu ativar os comentários, que eu gosto de ver vocês, que eu gosto de ouvir vocês. Só que lembrando que não são os personagens da Disney, por exemplo, porque a história caiu em domínio público, entendeu? Porque, por exemplo, Aladdin não é uma história da Disney, ok? É uma história de um outro autor. Então, é a Disney que pegou a história e fez o desenho dela. Então, o desenho da Disney em si, ele tem direitos autorais. Por quê? Porque é da Disney, aquele desenho ali especificamente. Mas a história não é. Então, pode haver releitura, entendeu? Daqueles personagens ali, daquela história. Porque a história já caiu no domínio público. Tipo, Pequeno Príncipe, já caíram. Entendeu?
Então, só se atente para isso. Então, eu já dei aí para vocês alguns, né? Alguns nomes de desenhos que já caíram em domínio público. Mas, Tati, o que acontece, né? Se a pessoa pega ou não, enfim, pode acontecer muita coisa. Não faz muito tempo, por exemplo, que o Gustavo Lima tá aí, ó, pediu. Gustavo Lima pediu indenização a empresas que utilizaram a sua imagem. Se você ler aí, ó, deixa eu tirar aqui os comentários. Se você olhar aqui embaixo, o cantor Gustavo Lima ingressou com uma ação com pedido de indenização por danos morais contra o Shopping Online, Elo7, Serviços de Informática e MT Personalização e Vendas, que comercializam produtos personalizados. Então, você pode ver que, normalmente, o artista, ele entra contra a plataforma e contra o ateliê. Isso aqui era um ateliê que produzia, se não me engano, caneca... Acho que era isso. Caneca, blusa, coisa assim do tipo. Enfim. Então, você vê, isso aqui eu tirei da internet, né? Então, acontece? Acontece. Ah, mas é difícil acontecer. É raro acontecer. Tá bom, mas é igual seguro de carro, né? Você não quer que aconteça com você. Quando acontece também, né? Se acontecer também, já era. Muitas das vezes, eu já vi, tá? Pessoas perdendo o Instagram grande por conta disso. De verdade, assim. E com multas grandes. Porque pra gente é alto, né? Pra gente é muito alto. Uma multa de 100 mil reais, a gente fecha. Entendeu? A gente fecha. Por quê? Porque é muita coisa. Então, e não adianta, né? Não adianta porque é difícil a defesa, sabe, disso. A advogada com a gente aqui falou sobre isso, né, a doutora Gaia, e a defesa é muito difícil, porque na verdade você está violando uma coisa que não adianta você falar que não sabia. Ah, eu não sabia que eu não podia fazer personalizado galinha pintadinha. Cara, não é a resposta, entende? Por quê? Porque você é adulto, você sabe da legislação, pelo menos deveria saber. Entende? Que a galinha pintadinha tem os direitos dela, assim como os heróis têm o direito deles, enfim. Todo mundo que tem seu desenho tem seus direitos, né? E aí, a gente tem vários processos. A Disney processa a lanchonete em Maringá por direitos autorais, porque usou aí, a fonte da Disney, só colocou um I no lugar do Y, né? E aí processou aí a lanchonete, enfim. Então aí a gente tem. Agora, Tati, mas a Disney vai processar o pessoal... outra aqui também, eu até peguei outra. Escolha multada por licenciadora de Disney ao exibir Rei Leão em evento. E recebeu uma multa de $250. Só por exibir uma vez o filme. Entendeu? Então tá aí, na internet, né? Eu peguei algumas informações aí na internet, mas eu cheguei a acompanhar esses casos aí, tá? E a advogada até trouxe pra gente alguns, né? Também sobre... Enfim... O fato, gente, é que eu não tô aqui para discutir se a gente poderia ou se não poderia fazer, né? Há muito pouco tempo eu vi que o Lucas Neto também estava tentando fazer alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque acaba que essas pessoas grandes, eles licenciam para algumas... Quando você vai em loja de festa, por exemplo, não tem lá os personalizados da Galinha Pintadinha, do Lucas Neto, enfim, tem lá alguns, né? Então, assim, essas empresas pagam, né, pelos direitos de imagens, direitos autorais, para poder comercializar aquilo dali. E aí é complicado, porque quando começa a aumentar, né, o número de artesãos fazendo aquele determinado produto, a própria empresa vai em cima do proprietário dos direitos autorais, entendeu? Imagina, se você é uma empresa que pagou os direitos autorais para fazer, por exemplo... os personagens do Lucas Neto e vender, tá? Na sua loja. Você pagou por isso. Aí quando você olha e vê um monte de gente fazendo aquele personalizado, você vai lá no Lucas Neto, lá na empresa, você fala assim, olha só, eu paguei, entendeu? Você precisa fazer alguma coisa, precisa fazer uma fiscalização. E aí que começa essa fiscalização. E uma coisa que eu não sabia, a advogada trouxe pra gente na última live, falando exatamente sobre isso, que eu não sabia que todos esses escritórios já tem no país. Então não é uma coisa muito longe. A Disney tá lá nos Estados Unidos, né? A Marvel tá lá nos Estados Unidos. Não, todos eles têm escritórios no Brasil, instalados no Brasil. Entendeu? Então assim, mas eles vão mexer com pessoa pequena? Não, isso aí eu não sei, gente. Eu tô falando o que eu tenho que falar, né? O que
é certo, né, de eu falar. Se não, enfim, se vai pegar ou se vai pegar, eu não sei. O fato é que eu tenho que falar o que é certo fazer, né? Então, eu sou muito transparente nesse sentido, tá certo? Tanto é que nos 10 passos tem até a live lá e tudo, enfim, para que vocês possam ver direitinho, né, essa parte. Mas o fato é o seguinte, vamos lá. O que eu digo pra vocês, Tati, mas como é que eu faço pra fazer festa, né? E eu vou trazer um pouco da minha experiência pra vocês. Primeiro, como eu falei, meu Instagram quase foi fechado, né? Porque na época eu fazia muito personalizado infantil e eu esqueci o nome do escritório, mas é o escritório que é responsável pela turma do Angry Birds, entendeu? E eu recebi uma notificação por e-mail, uma notificação do Instagram, entendeu? Porque eles contatam direto o Instagram. Então o Instagram mandou uma notificação pra mim que em 24 horas o meu perfil seria encerrado caso, né, eu não tivesse de acordo, né, com as leis de direitos autorais. E aí foi por conta dos Angry Birds. E a partir daquele momento eu falei assim, olha, eu não vou fazer mais isso. Porque o fato é o seguinte, gente, quanto mais você vai crescendo também, mais visibilidade você vai tendo, entende? Então fica mais complicado, né? É claro que se for uma pessoa assim, aqui da esquina, que faz bolo, topo de bolo, né? Ela quase não tem nada, vende só pra pessoa ali ao redor e tal, ok. Mas conforme você vai crescendo, né? E esse é o meu desejo pra vocês, que vocês cresçam, conforme vocês vão crescendo, mais difícil vai ficando essa questão, entendeu? Ou seja, mais fácil é de te localizar e de você ser penalizado por isso. Então, eu sou obrigada a falar que o quê? A verdade, o que tá dentro de acordo com a lei, tá certo? Ah, mas todo mundo faz. É o que eu sempre repito pra você. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, tá certo? Então, assim, Tati, isso que você tá falando é verdade? Só você perguntar pra qualquer advogado ou você colocar no Google, tá? Então você coloca no Google, quando sair daqui, você vai ver que o que eu tô falando é verdade. Você vai perguntar para qualquer advogado, você vai ver que o que eu tô falando é verdade, tá bom? E eu não ensino os meus alunos a infringirem direitos autorais, porque não precisa, ok? Não precisa. Eu ensino todas as formas que você pode fazer que você não infringe direitos autorais, né? Então, enfim, não tem essa necessidade, tá certo? Ok? Ó, Tati, direitos autorais só para quem ganha dinheiro em cima de imagem? Exatamente. Se você não ganha dinheiro, por exemplo, eu quero fazer uma festa para minha filha do Mickey, como eu fiz ano passado. É para minha filha, eu posso fazer, porque é para uso pessoal, entendeu? Então você pode, por exemplo, comprar uma roupa da Mulher Maravilha, se vestir de Mulher Maravilha e ir para sua festa de aniversário, ir para a festa do seu filho, enfim, você pode fazer isso. O que você não pode é ganhar dinheiro com isso, entendeu? Se você não pode. Então, se for, de repente, você quer fazer pra você, entende? Eu quero fazer pra mim, ok, quero fazer pros meus, quero fazer pra minha família, tudo bem, mas monetizou, aí, teoricamente, você tem que pagar royalties aos detentores da imagem, tá ok? Certo? Agora, Tati, como é que eu faço para fazer, enfim, para trabalhar esses temas, que é como surfar nessa onda, né? Para não infringir direitos autorais. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: observe as cores. Cada filme, cada desenho, cada coisa que você for fazer tem cores. Então, tem uma paleta de cores. Paleta de cores do desenho, paleta de cores do filme. Tenha essa paleta de cores na mão, tá certo? Então, tenha essa paleta de cores na mão. Agora, o bom disso, gente, é que eu separei tudo isso da Barbie pra vocês que estão aqui comigo, tá certo? Então, vocês vão receber esse PDF que eu já entreguei pros meus alunos, tá? Então, eu fiz toda essa separação que eu vou comentar aqui com vocês. Então, observe essas cores, tenha a paleta de cores do desenho do filme, então faça esse exercício, entendeu? Então, você vai fazer sobre o desenho, sobre um filme qualquer, bota lá, faz a paleta de cores dele, tem a paleta deles em mão. Depois, o que você vai fazer? Ponto número 4. O que você vai fazer aqui, ó? Analise os papéis que mais se aproximam. Então, você vai fazer uma análise de papéis. Por exemplo, eu coloquei lá na apostila da Barbie para vocês.
os papéis que mais combinam com o tema Barbie, que é essa cor aqui, Color Plus, que é essa cor aqui, que é do Ken, né? Esse azul aqui, que é o Bahamas. Mas eu botei várias cores de papéis por lá, tá bom? Então, você analisa quais são os tons que vão combinar com o filme, com o desenho que você gostaria aí de fazer, tá certo? O que você vai fazer mais, além disso? Observe as fontes usadas, tá bom? As fontes usadas. O que significa isso? Às vezes, por exemplo, o tema Barbie é uma fonte que não é uma fonte, né? É uma logo, entendeu? Não é uma fonte exatamente. Só que existe fontes que são semelhantes. Então, às vezes, não é igual, mas é parecida. Então, às vezes, você pode usar a fonte parecida com a cor, com a paleta de cor, entendeu? E sabe o que é legal? Eu já fiz festa inteira Barbie sem infringir direitos autorais. Eu coloquei lá no PDF para vocês verem. E ficou coisa mais linda. Diz aí, aluno, se não ficou coisa mais linda. Aquela festa Barbie. E não tem, entendeu? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é difícil. E isso, eu trabalhei muito isso. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu fiz parceria com um ateliê de 15 anos de casamento. Então, eu fazia muita coisa de 15 anos de casamento. E eu fiz também parceria com uma como se fosse cerimonialista, mas não é cerimonialista, né? Porque é festa infantil. Mas era um ateliê de festa infantil, tá? Só que era só festa assim de alto padrão aqui no Rio. Era festa muito de alto padrão. E o que acontecia? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas quanto mais alto padrão assim a festa, menos personagem, menos cara de personagem eles querem nos produtos. Entendeu? Eu observei muito isso quando eu tava trabalhando lá. Então ela não queria. Então ela falava assim pra mim: eu quero fazer uma festa Frozen, mas eu não quero que tenha os personagens no personalizado. Entendeu? Por quê? Porque os personagens vão vir com boneco, entendeu? Com os bonecos que vão estar lá na mesa e tal. Então, eu quero outras coisas. Então, eu fui meio que treinando lá no início, gente. Isso foi há 8 anos atrás. Entendeu? Eu fui treinando essa minha visão de como fazer uma festa. Como é que eu vou fazer Frozen sem usar a Elsa, sem usar a Anna, né? Como é que eu vou fazer? Então, eu fazia muito isso. Entendeu? E, gente, ficava a coisa mais linda do planeta. As festas, muito lindas mesmo. Eu compartilhei a Barbie com vocês, tá certo? Ó, vamos lá. Ó. As fontes usadas. E o que vocês vão observar também? Os elementos. Então, acontecia muito isso. Análise de elementos. Então, eu via, às vezes, o filme, às vezes, o desenho, eu via. E eu olhava assim, quais são os elementos que estão envolvidos nesse filme, né? E é muito engraçado, quando você junta a fonte semelhante, quando você junta as cores, né, baseada no filme e tal, e você junta os elementos, é quase que assim, unânime a pessoa saber do que se trata, de que filme que se trata, entendeu? De que desenho se trata, certo? É muito, muito mesmo. E então assim, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês agora, tá? Eu vou fazer uma brincadeira. Então, ó, vamos lá, uma brincadeira. Se eu fizer isso aqui pra vocês, qual é o desenho que vem à sua mente quando você olha uma imagem dessa? Diz pra mim. É só uma brincadeira, vamos ver aqui. Quantos vocês vão acertar? Tá? Eu trouxe alguns elementos aqui pra vocês verem como os elementos eles são fortes. Entende? Então, olha só. Tá aí, ó. Ó. Eu não fiz nada. Né? Eu não falei nem o nome do filme. E, ó, já tá todo mundo acertando, né? Tá vendo? Vou botar outro aqui. Vamos ver. Vamos ver outra brincadeira. Tá? Vamos outra brincadeira? Então tá. Quero ver quem acerta esse. Quem é esse aqui? Vai. A primeira foi, caraca, direto, gente, vocês são muito maravilhosos.
Uau! Quem é esse aqui? Quem é? Ó, ó. Sente que vocês sabem. Eu não falei nada, não mostrei personagem nenhum até agora, né? Mas diz aí. Ó, vocês são demais, gente. Vocês são demais. Agora esse outro aqui, vamos lá. Diz aí. Que filme é esse aqui? Que desenho é esse aqui? Se olhar, não tô mostrando nada, hein? Imagina se fosse com as cores, porque eu não tô nem botando as cores do desenho, tá? Eu só peguei elemento, tá certo? Só elemento. Eu não peguei cor nem fonte. Ó, vocês já acertaram, estão acertando tudo. Eu juro que eu achei que vocês fossem errar algum. Tá vendo? Olha isso. Gente, olha o poder de um elemento. Olha o poder de um elemento. Deixa eu botar outra aqui só. Vamos ver. Olha isso. Esse aqui é um elemento, né? Forte do desenho, né? Então, quando os elementos do desenho são fortes, eles têm essa capacidade, entendeu? De fazer com que você já olhe e fale assim, cara, é isso. Tá adorando a brincadeira, Regiane, né? Ó, já sabe até qual a princesa. É a Tiana, princesa e o sapo. Olha isso. Gente, vocês são demais. Gente, tá fácil demais, né? Mas eu nem falei o nome da princesa, nem botei a cor, não botei nada. E vocês estão aí acertando as coisas, gente. Diz, como pode? Aí. Tá vendo? E esse aqui, vamos lá. Um elemento, qual o desenho? Qual o desenho, um elemento? Não sabia, Lu, aquela? Isso porque eu tô falando, colocando um elemento apenas e sem cores, sem nada, né? Sem cores, sem nada. Então, assim, ó. Ah, a Regiane manda um beijo pra sua Isa. Olha só. Olha isso. Vocês estão gostando da brincadeira? Uma brincadeirinha rápida aqui, ó, de elemento. Elemento, que desenho que é com aquele elemento que eu tô colocando? Ou Jasmine, tudo bem. Aladinho, Jasmine, isso mesmo. Ó, o desenho é esse. Então, agora imagina se eu colocasse as cores, se eu colocasse alguma fonte semelhante, né? Se eu conseguisse trazer isso, não é verdade? E outra aqui, ó. Essa aqui pode causar confusão, mas pode ser usada para alguns filmes, esse aqui. O que pode ser usado? Um filme que pode ser usado, esse aqui? Diz aí pra mim. Thalita Amando? Que filme é esse aqui? Vai, que filme é esse aqui? Ajuda a destravar. Andresa, minha didática, Andresa, é doida, entendeu? É louca. A minha didática não é muito normal, não, entendeu? Muito bem, ó, vocês acertaram. Esse aqui pode ser usado para heróis, né? Imagina qualquer herói você pode estar usando, né? Vingadores, da DC também, né? Ó, vários heróis. Olha como é que vocês acertaram tudo. Deixa eu ver se tem outro que eu botei. Acho que eu não botei não, gente. Calma aí. Vocês gostaram da brincadeira, né? Vocês gostaram da brincadeira? Como pode? Deixa eu parar aqui agora. Gente, vocês gostaram da brincadeira? Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Que essa aqui eu não separei, mas eu acho que eu tenho lá atrás. Não sei se eu tenho, vamos ver. Quero ver se eu tenho. Uma foto lá atrás. Que eu mostro. Calma aí. Porque eu já fiz muita. Como né, a gente tinha... Como eu falei pra vocês, eu tinha essa parceria, né? Com essas pessoas que faziam festas assim. E eu trabalhei muito isso. Como fazer festa sem precisar, né? Infringir direitos autorais, né? Então, olha esse aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, olha. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Um minuto. Vocês vão ver. Olha aqui, ó.
Calma aí. Vou trazer pra vocês aqui. Olha como é que era interessante. Ó. Opa, carregou aqui. Calma aí, gente, que tava carregando. Olha esse aqui, ó. Olha aqui. Já me lembro até revista em quadrinhos, mulher tá demais, obrigada. Pode, mas aí o que que vai fazer? Ó, Flávia, botou a lâmpada também pode ser 1001 noite. Pode, mas o que que vai completar aí os seus personalizados? Lembra-se que eu só coloquei um elemento, entendeu? Então lembra que eu falei que é elemento, cores, fontes, tudo isso junto vai compor o que você tá fazendo, entendeu? E você vai conseguir fazer personalizado. Olha essa bandeirola que eu fiz e ficou incrível, né? Incrível. Concorda comigo? Olha aí, ó. Tá vendo? Olha essa bandeirola aí. Vocês já estão dizendo que filme que é, e eu só mostrei a bandeirola, né? Só que olha a composição daquilo dali, entendeu? Então, assim, o que eu quero falar pra vocês? O que eu quero falar pra vocês? Bom, eu vim compartilhar da minha experiência, tá? Afinal de contas, dá um frio muito grande na barriga quando você é notificado e você pode ser que você perca, tá? Aquilo que você fez. É uma empresa, gente, não é brincadeira mais, né? E o seu objetivo é crescer, não é verdade? Então a gente tem que crescer fazendo aquilo que é certo, tá ok? Fazendo aquilo que é certo. Então, de duas uma, ou você paga os direitos autorais, e aí não vem o meu caso discutir. Se eu fosse, né, dar uma ideia, né, para essas grandes empresas e tal, eu faria como se fosse, sei lá, uma Netflix de imagens. Eu gosto dessa minha ideia. Como se fosse uma Netflix de bancos de imagens. Que a gente pudesse pagar, de repente, a mensalidade, entendeu? Nós, pequenos, né? Porque nós somos pequenos. A gente faz tiragem muito pequena. Que muitas das vezes não vale a pena pagar, sabe? Não vale a pena. Então, assim, eu faria isso. Eu colocaria lá, né? Tipo uma Netflix de imagens e tal, e que a gente pudesse pagar uma mensalidade e que a gente tivesse direito de utilizar para pequenas tiragens, entende? Bom, enfim, essa é uma ideia da minha cabeça, a louca, né? Eu sempre falo isso. Mas, bom, silhueta normalmente também não tem problema, então você pode usar silhueta e tal. Eu já vi muitos relatos em grupos de pessoas que foram processadas. Pensei que fosse brincadeira, depois vi os comentários e vi que era sério mesmo. É sério mesmo, também já vi, Thalita. Pessoas sendo processadas e ateliês fechando, né? Porque às vezes você recebe uma multa que pra gente é inviável, entendeu? Pra gente é inviável. Se for uma empresa grande, né, recebendo uma multa, enfim, o que é, né? O que é pra uma Globo, de repente, receber uma multa, né, de 100 mil reais? Agora, pra gente, né, acaba com a gente. Então, assim, é muito sério isso. E não tem necessidade, tá certo? Não tem necessidade, tá ok? E, bom, será que o ratinho entra, né, agora na lista de personagens sem... Ó, uma moça foi processada em 20 mil por um anúncio no Elo 7. É isso mesmo. É isso mesmo. Ó, aqui, ó. Tem alguém falando aqui, deixa eu ler aqui primeiro. Uma arte de um tecido também pode usar, né? Olha, eu não trabalho com tecido exatamente, né? Então, tecido é complicado, porque na verdade quem detém os direitos é a pessoa do tecido, normalmente, né? Enfim, de qualquer forma, qualquer pergunta, gente, que vocês tiverem com relação a direitos autorais assim, pode na doutora Gaia perguntar. Diz que você veio daqui. Assim, a Tati da Bela Pelaria mandou te perguntar. Tá certo? E ela vai super responder, porque eles têm advogado especialista nisso. Tá certo? Especialista. Tá ok? O Mickey, vamos lá. Só depois de 70 anos. Só que 70 anos é o seguinte, vamos lá. Ano que vem, 2024, esse Mickey aqui, que é o primeiro Mickey desenhado pelo Walt Disney,
Esse aqui preto e branco ainda, tá, gente? Não é o Mickey que a gente conhece agora, não. Mas esse aqui é lindo, eu acho, esse preto e branco. Enfim, mas tá vendo? Ele não tem luvinha ainda branca, ele é todo pretinho. E é esse Mickey aqui, ele entra, tá, na lei, a primeira versão, isso mesmo, Thalita. Não, calma, Daniel. O que acontece? Esse Mickey aqui entra, tá, nos 70 anos ano que vem. Então, ano que vem, 2024, ele teria os direitos dele quebrados, tá certo? Então, se acontecer o processo normal, ano que vem, esse Mickey aqui, ele deixa de ter direitos autorais e você pode utilizar e comercializar sem problema. O fato é que eu não sei se a Disney vai mexer os pauzinhos dela. E aí é outro capítulo de outra história, que aí é de peixe grande, no caso, né? E a gente fica como? Pega a pipoca, né? Pra gente ver o que vai acontecer, tá certo? É isso. Então, enfim, tá aqui o Mickey, ó, tá? Vamos ver se ano que vem ele ano que vem, isso, ano que vem. Isso se a Disney não fizer alguma coisa, né? Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Eu trago pra vocês aqui as novidades com relação a isso, tá certo? Eu trago. Pode ficar tranquilo. Enfim, gostaram da nossa aula por aqui? Vocês viram, gente, que eu trouxe vários elementos para vocês que vocês vão poder, né, utilizar. E vocês viram que vocês conseguem fazer personagem não, né? Montar uma festa e tal, um kit. Vai ficar elegante o kit, tá certo? Utilizando as cores, utilizando os papéis, né? Então, assim, pode, tem como, tá certo? A gente fazer as coisas certas, tá ok? Sem violar direitos autorais. Porque, afinal de contas, as pessoas pagam. Gente, o Burger King pagou pela Barbie agora, tá certo? Não adianta o McDonald's querer colocar, entende? Ele não vai conseguir. Ah, mas se ele colocar, era pagar uma multa danada. Por isso. Por quê? Porque não pode, não é verdade? Então, é isso. Bom, pegou o finalzinho, o que eu vou fazer? Bom, ó, mas tá, coberta e travesseiro que a gente compra nessas lojas. Ó, todas as lojas de departamento, tá? Que vem com Mickey, que vem com Princesa, Renner, C&A, todas elas pagam direito, gente, pagam licença. Aliás, a gente poderia pagar, sem problema nenhum. Você pode entrar em contato com a Disney e falar, eu quero pagar a licença. Pronto, quero pagar a licença. E aí você vai pagar a licença e você vai ter direito de usar aquela imagem ali que você pagou. Entendeu? Porque você pagou a licença. Então, lojas de departamentos pagam, tá? Licença. A licença normalmente dessas marcas, elas são, como pode-se dizer, é baseada em venda, entendeu? É baseada em venda. Tipo assim, tantos por cento em cima de cada peça vendida, entendeu? Além de um fixo. Nessas são assim, entendeu? Normalmente. Tá certo? Então, foi o seguinte. Não sei quanto que custa, né? Que surto foi esse de Barbie? Também não sei. É isso. Então, vem comigo e tchau. Beijo. Presentão.